Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana se diz ser de origem de classe média em ascensão e diz também que aprendeu muito mais com as reprovações, que foram várias, do que com as aprovações. Isso parece algo difícil de compreender, mas quem respira o mundo dos concursos certamente vai se identificar com ele. Estou aqui com o juiz federal, que também foi aprovado para procurador da República em primeiro lugar, autor de obras e professor renomado, que agora faz parte da nossa equipe de grã-mestres, Fábio Roque. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela generosidade do seu tempo e de permitir aqui batermos esse papo que vai carregar muita sabedoria aí para quem nos acompanha. Muito obrigado, Gabriel. Sou eu quem deve agradecer. Primeiro, agradecer o convite aqui. Eu já conhecia o seu canal, já vi inúmeros depoimentos aqui, sou entusiasta aqui dos depoimentos dos imparáveis. Para mim é uma honra estar aqui. E honra maior ainda passar a integrar a equipe do GRAM, que é, sem dúvida nenhuma, a grande referência hoje no mercado de preparação. Então, contem comigo, porque estou bastante empolgado e animado para começar essa nova trajetória aí no mundo dos concursos. Sim, nós vamos mudar muitas vidas juntos, eu tenho certeza disso. Professor Fábio, você veio de uma família de classe média baixa em ascensão, sem luxos, mas também sem passar por gravíssimas dificuldades. Porém, há um fato curioso, né? Você me disse aqui antes de iniciarmos que quando nasceu, seus pais tinham acabado, sua família, né, por extensão, tinha acabado de ser despejada. Como é que foi esse início ali? Conte-nos um pouquinho sobre as suas origens. É verdade. Os meus pais, eles são de uma origem muito humilde. O meu pai... somos todos de uma região aqui no interior da Bahia, na cidade de Alagoinhas, onde eu nasci. É uma cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. E meu pai, ele ficou órfão muito cedo, ele só veio conhecer a mãe dele aos 23 anos, ele era criado pelo pai, e o pai faleceu quando ele tinha 10 anos, precisou abandonar os estudos antes de ingressar na quinta série, e precisou aprender a se virar de todos os jeitos. E quando eu nasci, ele trabalhava em uma rádio na cidade de Alagoinhas, e minha mãe, também de uma origem bastante humilde, ela era caixa de supermercado. E essa família passava por grandes dificuldades, né? E o fato de ser despejado, Gabriel, isso eu não disse para você, mas eu digo agora, não tinha sido a primeira vez, não. Isso era uma constante, lamentavelmente. Eles, na verdade, moraram em inúmeros lugares porque se mudavam e enfrentavam dificuldades, não conseguiam pagar o aluguel, acabavam sendo despejados, procuravam uma outra casa com um aluguel mais barato em uma região de pior qualidade, e assim ia. E quando eu nasci, estávamos na maternidade quando recebemos a notícia de um novo despejo, e inclusive meus pais pediram lá aos médicos para que não houvesse a liberação, não houvesse a alta hospitalar, porque não tínhamos para onde ir, né, que foi o tempo lá de se procurar uma nova casa para alugar em uma condição ainda mais difícil. Então, nesse momento em que eu nasci, ainda não havíamos galgado a classe média, ainda estávamos em um momento de muita dificuldade. E aí as coisas melhoraram um pouco e foi o mundo dos concursos que permitiu isso, né? É verdade, a minha história com os concursos, ela começa muito cedo, né? Porque, embora nós viéssemos de uma família com muitas dificuldades financeiras, eu tive uma avó materna que era uma mulher extremamente sagaz, né? Não teve oportunidade de frequentar a escola, era semi-alfabetizada, porque alfabetizou-se sozinha, descendente de escravizados, mas era uma mulher inteligentíssima, e ela teve a grande sagacidade de incentivar muito os filhos aos estudos. Aliás, eu tenho a grata satisfação de poder dizer que eu tenho uma vida abençoada e cercado de mulheres sensacionais, né? Começou com minha avó, minha mãe, minha irmã, minha esposa. Então, eu posso dizer isso, né? Que eu fui abençoado nesse sentido. E minha avó, que sempre incentivou muitos filhos ao estudo, embora ela não tivesse tido a oportunidade de estudar, e foi assim com minha mãe. Ela não teve oportunidade de
concluir um curso de nível superior, foi a primeira da família dela a ingressar em um curso de nível superior, mas não conseguiu concluir, porque realmente as demandas profissionais a absorviam muito. Mas ela se dedicou ao mundo dos concursos, foi aprovada em alguns concursos, entre eles o concurso do Banco do Brasil, que à época exigia nível médio, acredito que ainda está assim. E quando, então, eu tinha 2 anos de idade, ela toma posse no Banco do Brasil, e aí sim nós damos um salto no padrão de vida. À época, o concurso do Banco do Brasil era um concurso muito bom, sobretudo para nós que vivíamos em uma cidade do interior, em que o custo de vida era baixo. Então, a partir daí, eu digo, eu venho de uma família muito humilde, mas eu não sofri as consequências dessa carência material por conta disso. Eu já vivenciei um momento em que nós tínhamos essa ascensão a uma classe média baixa por conta do concurso público, por conta dessa vitória no concurso público por parte de minha mãe. E quando que iniciou a sua história no mundo dos concursos? A minha história com o concurso não esteve pré-delimitada na minha infância e adolescência, como talvez pudesse imaginar por força desse histórico familiar. Quando eu ingresso na faculdade de Direito, eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria. Ou melhor, eu já tinha certeza desde então que eu queria me dedicar à atividade acadêmica, eu queria me dedicar à atividade docente. Comecei muito cedo, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei a dar aula de História em um curso comunitário pré-vestibular. Então, isso, para mim, já estava muito vívido, né? Mas eu ainda tinha dúvida se pretendia enveredar pela carreira pública, pela advocacia. Lá pelo meado da faculdade é que ficou muito claro para mim que eu não tinha vocação para a advocacia. A partir do momento que eu fui conhecendo mais a advocacia e as carreiras públicas, aí eu fui me dirigindo mais para a carreira pública, justamente por entender que não era muito vocacionado à advocacia. Tenho uma profunda admiração pela advocacia, pelos meus amigos advogados, mas realmente eu entendi desde aquela época que não era a minha praia e passei a me interessar pela área dos concursos públicos. E quando veio o primeiro sucesso nesse mundo dos concursos? Pois é, o primeiro concurso que eu fiz um concurso para Caixa Econômica Federal, para economiário. Fui aprovado nesse concurso. Assim, é importante que se diga, eu ainda não tinha experiência no concurso, mas eu era um aluno bastante dedicado, né? E a época era uma prova de nível médio que caía fundamentalmente as disciplinas lá do ensino médio, né? Caía português, matemática, aí caía um pouco de matemática financeira, informática. Eu fui aprovado nesse concurso, mas não cheguei a tomar posse, né? Quando fui convocado, enfim, eram muitas vagas, mas eu não fui classificado em uma posição tão boa assim. Quando eu fui chamado, eu já estava em outra carreira. A primeira experiência de verdade no concurso, então, surge quando eu estava no 6º semestre da faculdade e saiu o concurso, também exigindo apenas o nível médio, para técnico. Hoje seria o técnico da CGU, a Controladoria Geral da União. À época ainda não havia CGU, aquilo que se tornaria CGU era uma secretaria do Ministério da Fazenda, né? Não era a Secretaria da Receita, que é a mais conhecida, era a Secretaria Federal de Controle Interno. Então eu fiz concurso para técnico do Ministério da Fazenda, que depois se tornou a CGU. E então eu me dediquei muito a esse concurso, comecei a estudar disciplinas que eu nunca tinha visto, como contabilidade, administração, e disciplinas que eu conhecia pouco, como matemática financeira e informática, mas, por outro lado, caíam disciplinas nas quais eu estava bem, eu estudava bastante, né? Constitucional, administrativo, português, matemática, porque eu tinha uma boa base do ensino médio, e neste concurso eram 4 vagas, Gabriel, aqui para o estado da Bahia, e eu fui aprovado em 5º lugar. Eu fiquei em 5º lugar, empatado com o 4º lugar. Em todos os critérios de desempate, nós estávamos empatados. Ele ganhou no último, que era o critério da idade. Ele era mais velho e ele ficou com a vaga. E demoraram alguns meses para convocar para o curso de formação, que veio a ocorrer aí em Brasília.
e exatamente este aprovado em quarto lugar acabou desistindo e a vaga dele ficou para mim. E foi assim que eu comecei no meu primeiro cargo público lá nos idos de 2001, né? À época eu tinha 21 anos e já tenho quase 20 anos aí nessa caminhada na carreira pública. Então, quase que não deu certo, né? Quase que essa aprovação ficou fora das vagas, né? Acabou que, de última hora, o caminho se abriu. Você diz que aprendeu mais com as reprovações do que com as aprovações. Por que você diz isso? Sem dúvida. As reprovações, elas acabam ensinando muita coisa, né? Sobretudo a necessidade de sermos resilientes. Isso é absolutamente fundamental. É muito difícil a gente encontrar um concursado que estejam em cargos, que sejam os cargos de interesse maior e que não tenham passado pelo amargor de uma derrota, pelo amargor de uma reprovação. E eu digo que isso não apenas é um caminho natural, como é também um caminho importante. É importante que a gente passe por frustrações. É importante que a gente aprenda a lidar com elas. É importante que a gente seja resiliente em relação a isso. É importante que a gente compreenda que a gente precisa se dedicar mais, que a gente precisa ser ainda melhor. É importante que a gente compreenda, inclusive, que em determinados momentos nós seremos vítimas de injustiça. Eu conheço muitos concurseiros que acabam desistindo porque se acham injustiçados na realização dos concursos. E muitos efetivamente o são. Outros não são, mas ficam com essa sensação. Passei por essa sensação também. E pensei em desistir. Pensei em dizer isso não é para mim. Pensei em largar. Passou pela minha cabeça momentos de desesperança, de acreditar que não daria certo. Então, todas essas experiências acabam formando o concursado. Então, eu sou muito grato por toda a minha experiência de vida na área dos concursos, porque foi uma experiência que, ao fim, se mostrou exitosa, mas todo o caminho contribuiu para formar esse êxito ao final. Quando que você experimentou esse amargor da possível injustiça, da desesperança, de um caminho mais nublado ali à frente? Bom, quando eu tomei posse, então, naquilo que depois viria a ser a CGU, então eu comecei a me dedicar bastante ali ao estudo para o concurso. Estava ali no final da faculdade. Quando eu fiz o concurso era 6º semestre, quando eu tomei posse era 7º semestre, concluí a graduação em 9, então eu estava ali na reta final e já me dedicando muito ao estudo para concurso. E eu comecei então a fazer alguns concursos, como eu já estava em um bom cargo de nível médio, eu comecei já a fazer concursos para cargos privativos de bacharel. Eu passei em um concurso, que era um concurso muito bom, que era o de analista da Justiça Federal aqui em Salvador. Fui reprovado em outros 4 concursos, né? Fui reprovado em concurso da magistratura aqui do estado da Bahia, do Ministério Público do estado de Pernambuco, da Advocacia da União e também de procurador do Tribunal de Contas do estado de Sergipe. Mas essas reprovações não me abalaram muito, porque eu estava eu estava estudando bastante, estava me preparando, mas eu entendia que havia necessidade de um período de maturação para eu passar nesses concursos da área fim. Logo que eu me formei, eu consegui ser aprovado no concurso da AGU. Eu perdi um primeiro concurso da AGU e meses depois houve um novo concurso. Foi uma época em que se criou a carreira de procurador federal, então foram realizados 2 grandes concursos entre 2002 e 2003. Então eu perdi no primeiro, antes de me formar, e passei no segundo, logo depois da formatura. Eu colei grau 28 de novembro de 2002, a prova foi 7 e 8 de dezembro, ainda de 2002, e a posse foi em maio de 2003. Então, eu estava em um cargo muito bom, com pouco tempo de formado, e as reprovações até então não me abalaram muito. Mas quando eu terminei a faculdade, o meu sonho até então era ser procurador da República. E eu estava me dedicando muito, muito, muito mesmo ao concurso de procurador da República.
E foi nesse concurso que eu consegui ser aprovado na primeira fase. E na segunda fase, Gabriel, que era decisiva, porque era uma época em que o Ministério Público Federal não reprovava na prova oral, hoje reprova, na época não, e tanto que todos que foram para a prova oral foram aprovados. E eu fui reprovado em um dos grupos, eram 3 grupos de prova na época, hoje são 4, e eu fui reprovado em um dos grupos por 2 décimos, e acreditava que as minhas respostas estavam bastante satisfatórias para aprovação. Esse foi um momento de muito abalo, né? Não só pela reprovação, mas por esse sentimento de injustiça que eu me referia, por toda a dedicação, pela expectativa alimentada. Então, esse foi um momento em que a reprovação, para mim, foi muito penosa, né? As outras não, mas essa pesou muito mesmo. Foi um momento em que eu pensei em desistir, inclusive. E aí depois você fez esse concurso, se eu não me engano, mais uma vez. E também não deu certo, é isso? Fiz uma segunda vez. Nesse período eu já tinha sido aprovado em outros concursos, fui aprovado em Procurador da Fazenda Nacional, inclusive nesse concurso eu fui aprovado 2 vezes, eu fiz em 2 anos seguidos e não tomei posse. Fui aprovado no concurso de procurador aí do Distrito Federal, que até então era o que eu pretendia, mas acabei sendo aprovado e por questões outras acabei não tomando posse. E estava como procurador federal, fui aprovado em analista do Ministério Público da União, mas o que eu efetivamente queria até então era o concurso de procurador da República. Me inscrevi novamente e dessa vez fui reprovado na primeira fase. Quer dizer, eu que tinha batido na trave, porque se tivesse conseguido aqueles poucos décimos que eu acreditava ser merecedor, eu teria sido aprovado, porque na prova oral, como eu disse, ninguém foi reprovado, era uma tradição na época do concurso, então eu tinha batido na trave na primeira vez. Na segunda vez eu continuei estudando, acreditava estar mais preparado, fui reprovado na primeira fase. Então isso é interessante também, porque isso acontece com muitos concurseiros também, né? Muitas vezes você está se dedicando, se preparando, e você tem um desempenho pior do que o que havia tido em um concurso anterior. Então, isso é normal, isso é natural, é importante que a gente saiba compreender isso também. É uma sensação de que você andou para trás, né? E é uma sensação muito ruim, né? Depois de um certo tempo você tem um resultado pior. Exatamente. A sensação de que está evoluindo. E nesse momento, você pensou em desistir ali e seguiu com essa possível desistência por algum tempo, ou foi só uma coisa de uma noite para o dia e depois já engatou firme nos estudos? Essa segunda reprovação não me abalou tanto. Aí é o que eu dizia sobre o aprendizado, né? A primeira reprovação, ela tinha me abalado tanto que eu realmente, na primeira, eu pensei em desistir, eu realmente pensei em não continuar, realmente foi uma experiência muito amarga para mim. A segunda já não foi. Talvez porque eu já tivesse aprendido a lição lá na primeira e eu já estivesse alimentando menos expectativa e sabendo que eu tinha feito aquilo que eu podia na minha preparação e que uma hora chegaria o momento da aprovação. Então, neste segundo momento, não surgiu essa ideia de desistir, não. No primeiro, sim. Nesse segundo, não. E aí tem um terceiro momento, que já é o êxito, né? Aprovação em primeiro lugar no concurso. E como é que foi essa sensação? Isso é interessante porque, nesse meio tempo, eu fui aprovado no concurso da magistratura estadual aqui da Bahia, e eu costumo dizer que, em verdade, foi um acidente de percurso, porque eu estava estudando para a área federal. Até então, eu queria o Ministério Público Federal, mas eu também faria a magistratura federal. E isso é interessante porque muita gente me pergunta isso, né? Olha, o que acha de estudar para a magistratura e para o Ministério Público? Eu não acho que a pessoa deva se fechar em uma carreira exclusivamente. Claro que se você abre muito o leque, fica muito difícil a preparação.
mas estudar para carreiras que têm conteúdos programáticos muito similares, eu acho absolutamente recomendável. E essa minha experiência em querer o Ministério Público Federal, mas abrir o leque para outras oportunidades, isso corrobora isso, né? Corrobora esse meu ponto de vista. Porque eu queria a área federal, mas aí saiu o concurso da magistratura estadual na Bahia. Eu não estava estudando para a área federal, para a área estadual. Mas como havia muitas disciplinas semelhantes, claro que na área estadual a gente tem algumas particularidades, um peso maior ali em família, em sucessões, em alguns crimes estaduais. Mas quando a gente para analisar, constitucional, administrativo, processo civil, direito penal, parte geral, direito tributário, quer dizer, é tudo a mesma coisa, né? Então, há muitos pontos de semelhança. Então, quando saiu o concurso na magistratura no estado da Bahia, eu redirecionei os meus estudos para a área estadual, por aquele lapso de tempo entre o edital e a prova. Acabei sendo aprovado e devo dizer que me encontrei bastante na magistratura. Isso é muito importante de se dizer, porque eu me encontrei na magistratura, mas eu pretendia a área federal, então eu continuei a estudar para a área federal, mas o Ministério Público Federal deixou de ser o objetivo maior. O objetivo passou a ser a magistratura federal. E então eu continuei a estudar e fui aprovado então, Gabriel. Eu me inscrevi em 3 concursos e consegui ser aprovado nos 3. Foi a magistratura federal da 5ª região, com sede em Pernambuco, a magistratura federal da 1ª região, com sede aí em Brasília e que abrange aqui o estado da Bahia, e o Ministério Público Federal, e aí sim, no Ministério Público Federal em primeiro lugar. E aí como são as coisas, né? Eu que tanto queria, eu que tanto sofri com a reprovação, mas quando fui aprovado na primeira colocação, não tomei posse, porque já não era o que eu queria, porque eu já havia me encontrado em outra carreira. Professor Fábio, você já era procurador federal quando se preparava para todos esses concursos, já tinha esse nível? Já era pai também ou veio depois? Não, a paternidade veio um pouco depois. Ela veio um pouco depois. Eu estava ali na iminência de ingressar na magistratura federal, mas já estava na magistratura estadual quando veio a paternidade. Certo. Como é que você conciliava trabalho e estudos? Meu primeiro concurso foi na época em que eu era estudante da graduação, então toda essa minha trajetória de concursos públicos foi atuando, foi trabalhando. E durante muito tempo com um volume de trabalho, né, bastante pesado. Claro que isso depende muito da sua lotação, então houve momentos em que o volume de trabalho estava maior, houve momentos em que estava mais tranquilo, mas justamente por conta dessa demanda de trabalho, eu sempre procurava me dedicar aos estudos nos momentos que eu tinha disponível. Então, eu trabalhava durante o dia, na manhã e na tarde, e à noite eu fazia questão de estudar, mesmo naqueles dias em que eu estava muito cansado. Porque, Gabriel, eu acredito muito no poder da rotina. Aliás, hoje se convencionou falar o poder do hábito, né? Podemos falar assim também, o poder do hábito, né? Então, é um livro, né? Eu gostei muito do livro, eu tive a oportunidade de ler. Evidentemente, na época do estudo para concurso, eu não conhecia, não sei nem se já existia aquela época, mas eu li muito tempo depois. Mas eu acredito muito nessa criação de rotina, de um hábito. Então, mesmo naqueles momentos em que estava cansado, ainda que fosse para ler muito pouco, muito menos do que eu leria normalmente, mas sempre me dedicando ao estudo nesses momentos em que eu tinha nas horas vagas. Então, eu estudava à noite, estudava nos finais de semana. Inúmeras vezes eu tirei férias para poder estudar para concurso. Então, sempre tentando conciliar nesses momentos que tinha lá. Claro que facilitava também o fato de eu exercer um cargo, né, à exceção do primeiro cargo, que foi de técnico da CGU, já quando eu entro como procurador federal, claro que facilitava o fato de eu exercer um cargo na área jurídica, porque o meu trabalho não deixava de ser também estudo, eu tinha que pesquisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, para elaborar os meus pareceres, então era estudo também, mas era um momento de dedicação nesses horários vagos que eu tinha.
O fato de não ter filhos naquela época, claro que facilitou muito também, porque, claro que o fato de né, ter família, ter filhos, claro que também exige muita dedicação, então isso facilitou também, mas é possível também conciliar com a família, com os filhos, né? É sempre bom que se diga isso. Nessa rotina atribulada na qual você usava todo o tempo livre para estudar, pelo que eu entendi, batia um cansaço muito forte com frequência? E como você lidava com ele? Há alguns momentos em que o cansaço bate e realmente a gente precisa respeitar os nossos limites, né? Como você costuma dizer, né? Imparável no sentido de não parar, mas não significa dizer que sejamos invencíveis, inexpugnáveis. A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e muitas vezes é necessário dar um passo atrás para que a gente consiga dar 2 passos à frente. Então, eu sempre aconselho, baseado na minha experiência nessa preparação, eu sempre aconselho que nesses momentos de rotina mais estressante, momentos de estafa pelas quais alguns passam, então eu sempre aconselho que é o momento de dar uma diminuída, de preferência não parar, porque quem é concurseiro e está me ouvindo sabe muito bem o que eu vou dizer. Retomar é muito difícil, o recomeço é muito difícil. Então, de preferência, não parar, mas diminuir significativamente para respeitar os seus limites e poder se dedicar a atividades menos estressantes. Isso é muito importante também. Professor Fábio, hoje você é pai de 4 filhos, né, se eu não me engano. Esposo, né, juiz federal, autor de várias obras, professor muito renomado. Como que você concilia tanta coisa? Tenho 4 filhos de idades bastante variadas, né? Meu primeiro filho já é um adolescente de 15 anos, o segundo, que inclusive é seu xará, Gabriel, tem 9, o terceiro tem 7, Rafael, e a quarta é uma bebezinha, que são 3 meninos e uma menina, a bebezinha, que tem 5 meses. E, bom, eu costumo dizer que é uma questão de prioridades e também facilita muito o fato de hoje eu poder trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Eu realmente gosto muito daquilo que eu faço. Eu sou apaixonado pelas minhas atividades profissionais. Eu gosto muito da magistratura, mas muito mais da minha atividade acadêmica. Isso não é segredo para ninguém. Eu sempre faço questão de frisar isso. Então, o fato de poder trabalhar com aquilo que se gosta, isso realmente facilita muito. Então, o que eu costumo dizer é que a gente consegue dar conta daquilo que a gente tem para fazer quando a gente sente prazer no que faz e claro, evidentemente, também trabalhando, né, observando ali os nossos limites. Então, em determinados momentos, eu vejo que a rotina está estressante, eu procuro tirar férias na justiça, eu procuro diminuir o ritmo das aulas, eu procuro, enfim, sempre procurando respeitar os nossos limites, conciliando com os momentos de lazer, conciliando com os momentos de dedicação à família, mas fazendo com muita paixão aquilo que se faz, né? E eu acredito que isso facilita muito. Eu sei que você, Gabriel, também é mais ou menos viciado em trabalho, né? Então eu imagino que você saiba muito bem do que estamos falando, né? Sim, sim. Acaba que quando você faz o que você gosta, fica mais fácil, né? Mas também há uma questão de não se apegar a desculpas. Então, eu vejo que as pessoas sempre usam isso como e não que não seja justificável, né? Porque sempre são atividades que exigem tempo, mas como uma muleta para não fazer algo. E eu sempre falo, por mais que sejam 30 minutos para começar, depois 1 hora, depois vai começando nesse passo a passo, que nem exercício físico, vai fazendo aos poucos, 2 vezes por semana, depois 3, depois que as coisas engatam e depois você cria um tempo que você nem sabia que tinha. Eu acredito muito que essa questão do tempo, a gente vai, à medida que a gente evolui, descobrindo brechas ali, vendo onde está sendo desperdiçado, fazendo ajustes necessários, para conseguir se dedicar ao que realmente importa, porque no fim do dia poucas coisas importam muito, né? E é isso que a gente tem que se apegar.
Essa sua última observação é extremamente importante. Eu concordo com tudo, mas essa sua última observação é extremamente importante, né? Muita gente me pergunta como é que consegue dar conta de tudo. Mas quando você vai ver, às vezes a pessoa acha que não consegue dar conta de tudo, mas olha quanto tempo passou vendo besteira na internet, ou vê quanto tempo passou consumindo ali, sei lá, fuçando coisas que são totalmente irrelevantes para a sua vida. Então, quando a gente tem foco, eu acredito que a gente consegue sim, como você bem ponderou aí. Claro que uns têm mais, outros menos dificuldades em relação às demandas, às restrições de tempo, mas eu realmente concordo plenamente com o que você disse. Quando a gente tem foco, quando a gente tem objetivo e quando a gente não quer criar para nós mesmos desculpas para não fazermos, acho que tudo fica muito mais fácil, né? E tudo fica factível. Né? Sim. Professor Fábio, esta é a última entrevista de 2020 e é uma entrevista muito especial. E 2020 tem sido um ano muito diferente, né? Um ano que nos pegou de surpresa, que nos mostrou que não somos donos do amanhã, que nos mostrou a importância de se reinventar, a importância de ajudar o próximo. E eu queria pedir a você, que carrega tanta experiência e que conseguiu traçar esse caminho tão vitorioso, um conselho para quem nos acompanha, começar melhor esse novo ano que está por vir. Sabemos que viradas de ano por si só não significam nada, mas como o momento acaba impulsionando essa questão de reflexão, de mudança, melhor se aproveitar disso e, de fato, agir. O que você sugere que essa pessoa faça para que 2021 seja um ano diferente, para que ela não desanime diante das notícias, que ainda não fechamos nessa questão da crise de saúde, ainda tem um percurso a ser traçado para que ela seja vencida, os concursos ainda não foram retomados em sua plenitude, o que deve acontecer, mas ainda há um grau de incerteza. Qual é o seu conselho para esse querido concurseiro que nos acompanha hoje, possivelmente já está cogitando desistir ou até pautou? Vamos lá, bem importante, né? Realmente foi um ano totalmente atípico, a gente ainda passa por essa crise sanitária, como você bem pontuou, mas estamos todos na expectativa de que em 2021 a gente retome aí a normalidade, que a gente tenha uma ampla imunização da população, e é muito importante, falando especificamente para os concurseiros, é muito importante a gente compreender os aprendizados que nós aurimos aqui no decorrer do ano de 2020. Durante muito tempo, Gabriel, principalmente lá no começo da pandemia, muita gente me perguntou se valeria a pena continuar a estudar com essa pandemia, porque o que será dos concursos? E eu sempre respondia com uma pergunta. Eu dizia, se o edital saísse hoje, você estaria preparado ou preparada para a prova? E a resposta sempre era não. Então, vejam, se a pessoa ela já tem consciência de que ainda não está preparada para a prova, e ela fica ansiosa com o fato de a prova não ser por agora, de o edital não ser por agora, então me parece um contrassenso, me parece, e aí eu procurava orientar as pessoas justamente nesse sentido, justamente no sentido de que existe aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que é o imponderável, aquilo em relação ao qual a gente não tem o controle. Quando vai sair o edital, não é algo que depende de nós. Quando teremos a prova, não podemos precisar. Quantas serão as vagas e como será a prova, não temos como dizer. Mas nós temos como fazer a nossa parte. Então, a minha ideia para o concurseiro é, primeiro, realmente aproveite esse momento de final de ano para uma reflexão em relação ao que você realmente quer para a sua vida, porque talvez muitos estejam aí tentando a carreira pública, mas talvez alguma outra atividade seja para ela até mais interessante. Mas não é para esse concurseiro que eu quero me dirigir agora no momento. Feita essa reflexão no final de ano, decidido que o que você quer é a carreira pública,
Encare o concurso público como seu aliado e não como seu inimigo. Porque, Gabriel, muitos concurseiros têm uma certa ojeriza ao concurso público, e eu compreendo perfeitamente porque é um momento muito difícil da nossa vida. É um momento de estresse, de estafa, é um momento de cobranças. Quando não são cobranças alheias, é autocobrança. É um momento muito difícil, é um momento de abdicações, é um momento de privações, é um momento de abrir mão de muita coisa, inclusive muito da vida social. É um momento muito difícil na vida dos concurseiros, né? O concurso é um momento muito difícil na vida das pessoas. Mas justamente por isso as pessoas acabam criando um bloqueio e uma grande resistência ao concurso. E aí eu repito, não veja o concurso como seu inimigo, mas sim como seu aliado. Porque pare para pensar da seguinte forma: não fosse o concurso, quais seriam os instrumentos para a ocupação dos cargos públicos? Os apadrinhamentos políticos? As perseguições? As nomeações ao acaso? Então, o concurso público, com todas as suas mazelas, porque claro que o concurso tem também muitas imperfeições, como toda a construção humana, mas o concurso é o maior e melhor dos instrumentos que nós temos para fazer com que você, concurseiro, chegue a ocupar o cargo que você pretende, a realizar o seu sonho profissional. Eu sempre digo, se eu dependesse de nomeação, de apadrinhamento, eu jamais chegaria nem perto de ocupar um cargo na magistratura federal. Então, veja o concurso como essa grande oportunidade, como esse grande instrumento de ascensão profissional, de realização pessoal. Passe a encarar o concurso assim. E outro ponto, saiba respeitar a maturação do seu concurso. Saiba que não se deve... Eu li um texto seu recentemente sobre isso, Gabriel, sobre não querermos resultados imediatos. Um excelente texto, inclusive, aconselho para todo mundo, da geração do imediatismo, né? Não querermos resultados imediatos, quer dizer, saibamos respeitar o tempo de maturação do concurso. Isso é muito importante. Eu acho que, fazendo essa reflexão, vendo esse concurso como aliado e estabelecendo essa situação em que a gente sabe respeitar o nosso tempo de maturação, eu acredito que é uma grande mudança de chave aí para os concurseiros e concurseiras que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelos conselhos, professor. Muita sabedoria aqui doada a nós. Então, sugiro a você que siga as orientações, essas 3 dicas, porque elas vão fazer toda a diferença no seu 2021 e também no seu futuro. 2021 pode ser o ano de transformação da sua vida. E, às vezes, a transformação não é aquele resultado imediato que você enxerga, o que você quer. É o processo que isso ocorre. Isso já é transformador. Esse conhecimento que você vai adquirindo, esse processo de amadurecimento, tudo isso é transformador. Então, 2021 pode ser o ano da transformação que vai impactar todos os outros anos da sua vida, desde que, é claro, você não desista, que você seja imparável. Muito obrigado, professor. Foi uma honra conversar com você e uma honra ainda maior trabalharmos juntos aqui no Grande Curso Online, mudando vidas todos os dias. Muito obrigado, Gabriel. Eu reitero que é uma honra, foi uma honra bater esse papo aqui contigo e honra maior ainda integrar essa equipe do GRAN e o pessoal do GRAN. Conte comigo aí no decorrer do ano de 2021. Como eu disse, estou bastante empolgado para começarmos o nosso trabalho. E a você que nos acompanha, não se esqueça de assinar nosso canal. Se você chegou até o fim aqui, deixando sem assinar, ainda dá tempo. Você ativar as notificações e receber em primeira mão todos os conteúdos que divulgamos por aqui. Toda quinta-feira, sem falta, uma nova entrevista para você, que vai te inspirar a nunca desistir, a ser imparável. Até a próxima. Fique com Deus.